Olá galera do canal Tempo na Web, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Tempo na Web, o canal que traz informações do tempo aqui no YouTube. Aqui quem fala com vocês é o Dejaneiro de Oliveira. Estou chegando para mais um vídeo da previsão do tempo atualizada para esta terça-feira, dia 16 de abril de 2024. Lembrando que nas áreas em verde temos tempo aberto, nas áreas na cor cinza nuvens, mas sem chuvas. Nas áreas na cor em azul, chuvas, quanto mais forte o azul, mais forte a chuva. Nos pontos em amarelo, no meio do azul, temos temporais. Nos pontos em laranja, aí no meio do azul, temos temporais severos. Então, começando aqui às 0 horas, condições para chuvas moderadas, fortes e temporais aí no oeste e sudoeste do Rio Grande do Sul e partes da área central do estado. Chuvas fracas ou moderadas no sul e sudeste do Rio Grande do Sul, no norte do estado. Pontos aí de chuvas fracas no oeste catarinense. Chuvas fracas ou moderadas no meio oeste, centro-leste, nordeste catarinense. Algumas áreas de chuva fraca no sudoeste do Paraná. Pontos aí de chuvas fracas ou moderadas sobre o centro-leste do Paraná, norte e noroeste do Paraná. Pontos aí de chuvas fracas sobre o sul de São Paulo, sudoeste de São Paulo. Chuvas fracas ou moderadas sobre o norte do Mato Grosso do Sul e leste do Mato Grosso do Sul. Chuvas fracas na área central do Rio de Janeiro, leste de Minas. Pontos aí de chuva fraca moderada sobre o leste do Espírito Santo. Chuvas fracas sobre o norte de Minas. Algumas áreas de chuvas fracas ou moderadas sobre o centro-sul e sudoeste da Bahia. Condições para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o leste da Bahia. Chuvas fracas aí sobre o sul do Mato Grosso. E algumas áreas de chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o norte do Mato Grosso. Condições para temporais de chuva forte sobre o sudeste do Pará, sudoeste do Pará. Algumas áreas de chuvas fracas aí no leste do estado do Sergipe. Chuvas fracas a moderadas sobre o litoral sul do estado da Paraíba e oeste da Paraíba. Alguns temporais no centro-sul do Ceará. Chuva fraca no litoral nordeste do Ceará. Alguns temporais isolados no noroeste do Piauí, próximo a Teresina. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o leste do Maranhão e litoral nordeste do Maranhão. Alguns temporais isolados sobre o sul do Pará, sudoeste do Pará. Chuvas fracas a moderadas sobre o leste do Amapá. Alguns temporais sobre o litoral do Amapá. Condições para temporais de chuva forte sobre o sul de Roraima, leste de Roraima. Chuvas fracas sobre o norte do Amazonas, leste do Amazonas. Alguns temporais sobre o centro do Amazonas. Chuvas fracas a moderadas sobre o centro, sul e sudoeste do Amazonas, norte do Acre. Avançando aqui às 3 horas. Pontos aí de chuvas fracas a moderadas sobre o oeste e sudoeste do Amazonas. Alguns temporais sobre o sudeste do Amazonas. Chuvas fracas a moderadas sobre o centro-oeste de Rondônia. Há condições aqui para temporais de chuva forte sobre o centro-sul de Roraima, leste de Roraima. E chuvas fracas no norte e nordeste do estado. Pontos aqui de chuva fraca a moderada sobre o leste e norte do Amapá. Algumas áreas de chuvas fracas a moderadas sobre o leste do Maranhão. Alguns pontos aí de temporais sobre o centro-leste do Piauí, centro-norte do Ceará, sul do Pará, oeste de Pernambuco. Condições aí para chuvas moderadas, fortes e temporais sobre o leste do estado de Pernambuco. Litoral norte do Sergipe, litoral sul do Sergipe, norte do Mato Grosso, algumas áreas. Pontos aqui de chuva fraca moderada sobre o sul da Bahia, sudoeste da Bahia, oeste da Bahia. Condições para temporais de chuva forte sobre o litoral leste da Bahia. Pontos aqui de chuva fraca moderada sobre o centro-norte do Mato Grosso do Sul, leste do Mato Grosso do Sul e sul do Mato Grosso do Sul. Chuvas fracas moderadas sobre o leste do Espírito Santo. Pontos aí de chuvas fracas sobre o sul de São Paulo. Chuvas fracas aí sobre o centro-leste do Paraná, nordeste do Paraná. E chuvas moderadas a forte na área central do Paraná. Pontos aí de chuvas fracas ou moderadas no meio oeste catarinense, centro-leste catarinense e nordeste catarinense. Nordeste do Rio Grande do Sul. Pontos aí de chuvas moderadas e fortes temporais sobre o oeste e sudoeste do Rio Grande do Sul, sul e sudeste do estado. Avançando aqui às 6 horas, há condições para temporais de chuva forte sobre o centro-oeste do Rio Grande do Sul, sul e sudeste do estado. Pontos aí de chuva fraca moderada sobre o norte do Rio Grande do Sul e leste do estado. Chuvas fracas a moderadas no meio oeste e oeste catarinense. Pontos aí de chuva fraca moderada sobre o leste e nordeste catarinense. Chuvas fracas a moderadas sobre o centro-leste do Paraná, norte e nordeste do Paraná, sul de São Paulo, sudoeste de São Paulo. Algumas áreas de chuvas moderadas, fortes e temporais sobre o centro-oeste do Mato Grosso do Sul, norte e nordeste do estado. Chuvas fracas a moderadas sobre o litoral sul do Espírito Santo, litoral norte do Rio de Janeiro. Algumas áreas de chuvas fracas sobre o norte e nordeste do estado de Minas. Chuvas fracas a moderadas sobre o centro-sul da Bahia, sudoeste da Bahia, nordeste de Goiás. Há condições para temporais de chuva forte sobre o leste do estado da Bahia, região de Salvador. Pontos aí de chuva fraca moderada sobre o leste do estado de Alagoas.
Algumas áreas de chuvas fortes no oeste de Pernambuco. Pontos aí de chuvas moderadas e fortes no centro-leste do Piauí e oeste do Piauí. Norte do Mato Grosso, algumas áreas de temporais. Condições aqui para chuvas fracas ou moderadas sobre o centro-sul de Rondônia, leste de Rondônia. Alguns temporais sobre o centro-sul do Pará, oeste do Piauí. Alguns temporais sobre o leste e norte do Amapá. Há condições para temporais de chuva forte aqui no centro-sul de Roraima, sudoeste de Roraima. Ali o norte do Amazonas é divisa com Roraima. E temporais no leste e norte do Amapá. Pontos aí de chuva fraca no oeste do Acre. Alguns temporais no sul do estado. Chuvas fracas ou moderadas no centro-leste de Rondônia e norte de Rondônia. Avançando aqui às 9 horas, condições para chuvas moderadas ou fortes e temporais sobre o sul do Acre e sudoeste do estado. Chuvas fracas ou moderadas no centro-sul e sudoeste do estado do Amazonas, centro-oeste de Rondônia, norte de Rondônia. Temporais sobre o norte do estado do Amazonas, nordeste do Amazonas. Chuvas fracas ou moderadas sobre o centro-oeste de Roraima, norte de Roraima. Temporais sobre o sudoeste de Roraima. Algumas áreas de temporais e chuva forte sobre o centro-norte e leste do Amapá. Chuvas fracas ou moderadas sobre o norte do Maranhão. Chuvas fracas ou moderadas sobre o centro-norte do estado do Tocantins. Chuvas fracas ou moderadas sobre o centro-oeste e sul de Rondônia. Algumas áreas de chuva fraca ou moderada sobre o leste do Rio Grande do Norte. Chuvas fracas ou moderadas sobre o sul da Bahia, sudoeste da Bahia. E alguns temporais sobre o centro-leste da Bahia na região de Salvador. Chuvas fracas ou moderadas no litoral norte da Bahia e litoral sul do Sergipe. Chuvas fracas no norte de Minas e no nordeste de Goiás. Algumas áreas de temporais de chuva forte sobre o centro-oeste do Mato Grosso do Sul. Chuvas fracas ou moderadas no sul do estado. Chuvas fracas no sul de São Paulo. Chuvas fracas ou moderadas no norte do Rio de Janeiro, leste do Espírito Santo. Pontos de chuva fraca aí sobre o norte e nordeste do estado do Paraná, leste do Paraná. Centro-sul do Paraná, oeste do Paraná. Alguns temporais sobre o sudoeste do Paraná de forma isolada. Pontos aí de chuva fraca moderada sobre o meio oeste catarinense, sul e sudeste catarinense, norte e nordeste catarinense. Pontos aí de chuva fraca moderada sobre o norte e nordeste do Rio Grande do Sul. E há condições aí para temporais de chuva forte sobre o centro-sul do Rio Grande do Sul, sudeste do estado e chance de tempo severo e no oeste do estado, com risco para granizo, ventos fortes e muitos raios. Avançando aqui ao meio-dia, condições para temporais de chuva forte sobre o centro-sul do Rio Grande do Sul. Chuvas fracas ou moderadas no norte e nordeste do estado, oeste do estado. Chuvas fracas ou moderadas sobre o meio oeste catarinense, sudeste catarinense, nordeste catarinense. E algumas áreas de chuvas moderadas ou fortes no oeste catarinense. Pontos aí de chuva fraca no nordeste do Paraná. Chuvas fracas ou moderadas no leste do Paraná. E chuvas moderadas ou fortes no oeste do Paraná e sudoeste do Paraná. Chuvas fracas no sul de São Paulo, sudeste de São Paulo. Chuvas moderadas ou fortes e temporais sobre o centro-sul do Mato Grosso do Sul, centro-oeste do estado. Chuvas fracas ou moderadas no norte e nordeste do Mato Grosso do Sul. Pontos de chuva fraca moderada sobre o centro-norte do Rio de Janeiro, centro-sul do Espírito Santo, norte de Minas. Chuvas fracas ou moderadas no oeste do Mato Grosso. E algumas áreas de chuvas moderadas ou fortes sobre o centro-leste da Bahia. Chuvas fracas ou moderadas no sul do Sergipe, norte do Sergipe. Algumas áreas de chuvas moderadas ou fortes sobre o norte de Alagoas. E pontos aí de chuva fraca moderada sobre o leste de Pernambuco, leste do estado da Paraíba e leste do Rio Grande do Norte. Algumas áreas de chuva fraca aí no centro-oeste do Maranhão. Pontos de chuva fraca moderada na área central do Pará, leste do Pará. Chuvas moderadas ou fortes no noroeste do Pará. Há condições para chuvas moderadas ou fortes e temporais sobre o centro-oeste, sul do Amapá, norte do Amapá. Pontos de chuva fraca aí no centro-oeste do estado de Roraima, sul de Roraima. Condições para chuvas moderadas, fortes e temporais sobre o centro-norte do Amazonas, nordeste do Amazonas. Chuvas fracas ou moderadas no sul e sudoeste do Amazonas. E temporais no centro-sul do Acre e no oeste do estado. Pontos de chuvas moderadas ou fortes na área central de Rondônia. Avançando aqui às 15 horas, há condições para temporais de chuva forte sobre o norte do Acre e leste do Acre, com chance de tempo severo e próxima região do Rio Branco. Condições para temporais de chuva forte que em várias áreas do estado do Amazonas tem chance para tempo severo e no sul do estado. Pontos aí de chuva fraca moderada sobre o norte de Roraima. Condições para chuvas moderadas, fortes e temporais sobre o noroeste do Pará, o centro-norte do Amapá, oeste e sul do Amapá. Condições para chuvas fracas ou moderadas no centro-oeste, sul e sudoeste do estado do Pará, nordeste do Pará. Pontos aqui de chuva fraca moderada sobre o centro e norte do Maranhão. Há condições para temporais de chuva forte em várias áreas do estado de Rondônia. Também do centro-oeste do Mato Grosso, sul do Mato Grosso.
Tem chance para tempo severo no oeste e sul do Mato Grosso. Pontos de chuva fraca, moderada até de forte intensidade em áreas do centro-leste da Bahia. Alguns temporais sobre o noroeste do Ceará. Pontos de chuva fraca, moderada sobre o norte e leste do Rio Grande do Norte, centro da Paraíba. Chuvas fracas a moderadas no centro de Pernambuco, leste de Pernambuco, oeste de Alagoas. Algumas áreas de chuvas moderadas a forte e temporais sobre o centro-norte do Mato Grosso do Sul e tem chance de tempo severo no sul do estado. Chuvas fracas no centro-sul do estado de São Paulo, leste do estado de São Paulo. Chuvas fracas a moderadas sobre o centro-norte do Rio de Janeiro e centro-sul do Espírito Santo. Condições para chuvas fracas sobre o leste do estado do Paraná. Chuvas moderadas a forte e temporais no centro-sul do Paraná e oeste do Paraná. Algumas áreas de chuvas moderadas a forte no oeste catarinense. Alguns temporais no meio oeste catarinense. Chuvas fracas a moderadas no sudeste catarinense, leste e nordeste catarinense. Pontos de chuvas moderadas a fortes sobre o centro-norte do Rio Grande do Sul, nordeste do estado, sudeste do estado. Com chance de tempo severo lá no sudeste do estado. Avançando às 18 horas. Condições para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o norte do Rio Grande do Sul, leste e nordeste do estado. Chuvas fracas a moderadas sobre o leste e nordeste catarinense, sudeste catarinense e meio oeste catarinense. Algumas áreas de temporais sobre o oeste catarinense e sudoeste do Paraná e oeste do Paraná. Pontos de chuva fraca sobre o leste do Paraná e sudeste do estado de São Paulo. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o sul do Mato Grosso do Sul, centro-oeste do estado, norte do estado. Temporais severos e sobre o sul do Mato Grosso. Algumas áreas de temporais também no oeste e noroeste do Mato Grosso. Chuvas fracas no sudeste de Goiás. Algumas áreas de chuva fraca sobre o sul do Espírito Santo, norte e Minas. Pontos de chuvas fracas ou moderadas até de forte intensidade, com alguns temporais isolados no centro-leste da Bahia. Chuvas fracas no centro-oeste de Alagoas. Algumas áreas de chuvas moderadas, fortes e temporais que no norte do estado de Pernambuco, oeste da Paraíba, centro-leste da Paraíba. Chuvas fracas ou moderadas sobre o centro-leste do Rio Grande do Norte. Alguns temporais sobre o centro-norte do Ceará. Alguns temporais que no norte do Maranhão. Condições aqui para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-oeste do Amapá, norte do Amapá, noroeste do Pará. Chuvas fracas ou moderadas sobre o sudeste de Roraima, norte de Roraima. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes e temporais que no centro-sul do Amazonas, leste do Amazonas, oeste e sudoeste do Amazonas, centro-sul e do Acre. Alguns temporais sobre o centro-norte de Rondônia. Avançando aqui às 21 horas, condições para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-sul e oeste do Amazonas, chuvas fracas no sudeste do Amazonas, chuvas fracas a moderadas sobre o centro-norte de Rondônia, alguns temporais sobre o oeste do Pará, chuvas fracas a moderadas sobre o norte do estado de Roraima, alguns temporais sobre o oeste do Amapá e norte do Amapá, chuvas fracas a moderadas no noroeste do Pará, norte do Pará, alguns temporais sobre o sudoeste do Pará, chuvas fracas a moderadas ou até de forte intensidade sobre o sul do Ceará, litoral nordeste do Ceará, litoral noroeste do Rio Grande do Norte, litoral leste do Rio Grande do Norte. Algumas áreas de chuvas fracas e moderadas sobre o oeste de Pernambuco, alguns pontos de temporais sobre o norte da Bahia, chuvas fracas e moderadas sobre o centro da Bahia e temporais sobre o litoral leste da Bahia e litoral norte da Bahia, temporais sobre o litoral leste do estado de Sergipe, temporais sobre o centro-oeste do Mato Grosso, pontos de chuva fraca moderada sobre o nordeste do estado do Mato Grosso do Sul, e algumas áreas de chuvas moderadas a fortes temporais sobre o oeste do Mato Grosso do Sul e sul do Mato Grosso do Sul, chuvas fracas sobre o sudoeste do estado de São Paulo, sul de São Paulo e leste de São Paulo, algumas áreas de chuvas fracas a moderadas sobre o centro-leste do Paraná, algumas áreas de chuvas moderadas a fortes temporais sobre o noroeste do Paraná, oeste do Paraná e sudoeste do Paraná. Temporais que no meio oeste catarinense, nordeste do Rio Grande do Sul, chuvas fracas a moderadas sobre o centro-leste do catarinense, nordeste catarinense e leste catarinense. Avançando às 23 horas. Pontos aqui de chuvas fracas a moderadas sobre o norte e nordeste do Rio Grande do Sul, alguns temporais sobre o meio oeste catarinense, sul catarinense, chuvas fracas a moderadas sobre o leste e nordeste catarinense, chuvas moderadas a fortes sobre o centro-sul do Paraná, e alguns temporais sobre o oeste e noroeste do Paraná, chuvas fracas a moderadas sobre o centro-leste do Paraná e norte do Paraná, chuvas fracas sobre o sul de São Paulo e o oeste do estado de São Paulo, chuvas moderadas a fortes no sul do Mato Grosso do Sul, chuvas fracas a moderadas sobre o oeste do Mato Grosso do Sul, leste e noroeste do estado, chuvas fracas no leste do estado de Minas, oeste do estado do Espírito Santo,
Pontos aí de chuvas fracas a moderadas sobre o centro-oeste do Mato Grosso e alguns temporais no sul e sudoeste do Mato Grosso. Chuvas fracas no centro-sul da Bahia. Alguns temporais sobre o litoral leste da Bahia. Chuvas fracas a moderadas sobre o sul do Sergipe. Leste do estado do Piauí. Chuvas fracas sobre o leste da Paraíba. E alguns temporais sobre o centro-oeste e sudoeste do Pará. Norte do Pará. Chuvas fracas a moderadas no oeste, sul e leste do Amapá. Algumas áreas de chuvas moderadas a forte temporais sobre o oeste do Amazonas, sul do Amazonas. Chuvas fracas sobre o leste do Acre, centro-norte e Rondônia. Alguns temporais no norte do estado do Amazonas, na divisa com a Venezuela. E alguns temporais para o norte de Roraima e noroeste de Roraima. Vamos conferindo agora as temperaturas mínimas e as máximas para decorrer desta terça-feira sobre todo o Brasil. Vamos conferindo agora as temperaturas mínimas e as máximas para decorrer dessa terça-feira sobre todo o Brasil, começando aqui pela região sul do Brasil, onde aqui nas áreas mais claras do mapa teríamos mínimas entre 18 graus a 20 graus e nos pontos mais escuros entre 21 a 22 ou até 23 graus e mínima aí sobre o leste catarinense. Na região sudeste do Brasil, nas áreas mais claras do mapa teríamos mínimas entre 17 graus a 20 graus, nos pontos mais escuros entre 21 a 22 ou até 23, 24 graus e mínima sobre o norte do Espírito Santo. Na região centro-oeste do Brasil, nas áreas mais claras teremos mínimas entre 18 graus a 20 graus e nos pontos mais escuros entre 21 a 24, 25. Aí no sul do Mato Grosso e no noroeste do Mato Grosso do Sul. Na região nordeste do Brasil, aqui nas áreas mais claras, teremos mínimas entre 18 graus a 20 graus. Nos pontos mais escuros entre 21 a 24, ou até 25 graus, mínima sobre o leste do Rio Grande do Norte, norte do Rio Grande do Norte. Na região norte aqui do Brasil, nas áreas mais claras, teremos mínimas, mínimas entre 20 graus a 25 graus. Alguns pontos chegam a 26 graus no norte do estado do Amazonas e no nordeste do estado de Roraima. Vamos conferindo agora as temperaturas máximas para a tarde desta terça-feira sobre todo o Brasil, começando aqui pela região norte. Nas áreas mais claras do mapa teremos máximas entre 25 graus a 30 graus. Nos pontos mais escuros entre 31 a 34, 35 até 37 graus sobre o nordeste do estado de Roraima. Na região nordeste do Brasil, nas áreas mais claras teremos máximas entre 23 graus a 29 graus. Nos pontos mais escuros entre 30 a 31 até 34 graus em áreas do norte da Bahia, sul do estado do Piauí, leste do Ceará, sul do Maranhão e oeste do Rio Grande do Norte. Na região centro-oeste do Brasil, nas áreas mais claras teremos máximas entre 25 graus a 30 graus. Os pontos mais escuros entre 31 a 33, 34 graus sobre o leste do Mato Grosso, oeste e norte do Goiás. Na região sudeste do Brasil, nas áreas mais claras teremos máximas entre 25 graus a 30 graus. Nos pontos mais escuros entre 31 a 34, 35 graus, algumas áreas do norte do estado de São Paulo e oeste do Triângulo Mineiro. Na região sul aqui do Brasil, nas áreas mais claras, teremos máximas entre 23 graus a 25 graus e nos pontos mais escuros entre 27, chegando a 28, 29 graus no norte do Paraná. Beleza? Esse foi aqui mais um vídeo da previsão do tempo atualizada para todo o Brasil. Peço a todos que acompanham o canal que deixem seu like e ajude a divulgar o canal. E quem não é inscrito no canal, para que possa se inscrever, também deixar o seu like e ajudar a divulgar o canal, para que mais pessoas aí possam ficar informadas sobre as condições aí do tempo em todo o Brasil. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.